Olá, meus queridos. O internauta ateu Sidney Alves fez o seguinte comentário falando o seguinte: vamos lá, eu me encontro em um estado de um ateu e agnóstico. Portanto, é uma das melhores formas de eu provar alguma coisa. Depois ele disse que citou 2 pontos, mas no meu caso ele citou 1 ponto. 2 pontos irei citar aqui. Primeiro, ele disse assim: para mim, Deus não existe. Talvez esse seria um primeiro ponto que ele quer citar. Se existe, ele não faz nada. Então aí ele já está sendo agnóstico. Primeiro, ele diz que Deus não existe, ateu. Segundo, agnóstico, diz que se Deus existe, ele não faz nada. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, em vários lugares na Bíblia, no Antigo Testamento, fala que ele mandou matar crianças e 70 mil pessoas por causa de um pecado de um homem. E ainda por cima, esse homem assumiu seu próprio erro, reconhecendo que essas pessoas morreram sem causa justa. E ainda Deus se arrependeu. Que Deus é esse que se arrepende? Ou seja, a minha principal pergunta que eu faço para todos os cristãos do mundo todo é: se ele é Deus, e se realmente existe, e por que ele mandou matar tantos bebês e crianças de peito e mulheres no Antigo Testamento? Quem será capaz de dar essa resposta? Segundo aí a visão e as perguntas do ateu Sidney Alves. Eu convido você a ir à própria Bíblia e deixar que ela mesmo nos explica, tá? Deixar que ela mesmo nos explica cada passagem que os ateus acham crítico e polêmico os textos bíblicos. Então vamos deixar que a Bíblia mesmo nos explique, tá bom? Mas antes de irmos para esse tema, esse assunto grande e polêmico, eu quero pedir para você que caiu aqui de paraquedas nesse canal, ou melhor, nesse vídeo procurando esse tema, um desses temas, peço que você já se inscreva, por favor, se inscreva aí no canal, deixando seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos, tá bom? E ajude esse canal a chegar um dia a 1000 inscritos, tá? E peço aí que você se inscreva, por favor. E vamos lá para esse vídeo que está bombando aqui, ajude. Espera aí que o áudio tá bom e não se incomode com essa parte aqui, com essa porta preta aqui, essa parte branca aqui, não se incomode, porque o mais importante aqui mesmo que vai ser é o conteúdo e o vídeo que está apresentando para você, tá? Vamos lá. Esse argumento é muito comum usado pelos ateus. E por quê? Os ateus, eles são muito curiosos. Eles vão à Bíblia, né? Eles leem esses casos, aparentemente, parece crítico, polêmico, que parecem absurdos, né? Mas eles têm um problema. Ao mesmo tempo, eles não querem deixar que a própria Bíblia explique. Eles não querem deixar que a Bíblia, de fato, explique, esclareça a verdade para eles. Porque se você questiona a Bíblia, você tem que entender e deixar, no mínimo, que a Bíblia se explique. Porque não é justo eu questionar a Bíblia, julgar a Bíblia e não deixar que a Bíblia explique. Não deixar que a Bíblia revela a verdade, os contextos para você. Então isso da minha parte seria incoerente. E é assim que a maioria dos ateus fazem. Não digo todos, porque existe ateus mais sinceros do que os próprios cristãos. Isso a gente sabe. Então, já que o ateu Sidney Alves questiona a Bíblia, então o mais coerente é deixar que a Bíblia se explique. Essa é uma maneira mais, digamos que didática para poder a Bíblia se explicar e querer questionar a Bíblia. Porque questionar a Bíblia e não deixar ela se explicar é uma tendenciosidade da sua parte. Mas eu não estou falando aqui em tom de crítica, não, pelo contrário, certo? Estou falando aqui porque eu sei que existe ateus muito sinceros do que muitas pessoas aí, cristãos, tá? Muitos religiosos. Então, não é aqui querendo atacar alguém, muito pelo contrário, certo? Porque eu sei que no meu canal também tem pessoas, ateus sinceros, cristãos sinceros, então é mais uma defesa, digamos que da minha fé, da fé apologética, tá? Mas vamos lá apresentar alguns textos que realmente, se Deus fez isso ou não de fato. Muito bem, já que o vídeo é mergulhar na Bíblia, vamos lá. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e vamos ver aqui algumas passagens se Deus realmente mandou matar criança ou não. Se Deus é mau, se Deus
esse Deus do Antigo Testamento? Será se ele é diferente do Novo Testamento agora? Será? Vamos ver se é o mesmo Deus ou como é. Vamos entender isso aqui. Quando a gente abre a Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, né, fala lá sobre a destruição de Jericó. Capítulo 6, que até Raabe também é salvo, né? E versículo 21 diz assim: E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, vírgula, desde o homem até a mulher, olha, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado, moído e ao jumento, certo? Quando a gente lê um texto isolado como esse, a gente vê que Deus ali mandou destruir tudo, a fio de espada, matar criança, matar mulher, que Deus ele é, digamos que mal, né? Que Deus ele é sádico. Quando a gente vê essas passagens, Deus até estão certo. Mas se a gente for ver a Bíblia pelo contexto, no contexto, eu convido você a ir lá em Deuteronômio, capítulo 24 e 16, diz o seguinte: os pais não morreram pelos filhos, aliás, isso, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado, certo? Deus, ele não iria matar crianças, mandar matar crianças, sendo que as crianças não fizeram nada. Deus só faz algo se aquela pessoa realmente merece ato de morte ou não. Alguns dizem que essas passagens que Deus manda matar crianças, mulheres, enfim, dizem que é hipérbole. O que é hipérbole? Digamos que são frases exageradas que o autor quis dar para enfatizar, para endossar o contexto, o texto, a história, para dizer que Deus, ele é justo, fiel e verdadeiro. Então, e mesmo assim, se não fosse uma hipérbole, né, se não fosse uma suposição, mesmo que Deus não teria matado, Deus ainda tinha direito e permissão de matar a vida, de tirar a vida de alguém. Por quê? Porque ele é o único que dá e o que pode tirar a vida. Seria um crime da minha parte eu destruir a obra de Pitácio. Porque Pitácio, se eu destruir, seria um crime, eu seria um criminoso. Mas para ele não seria um crime, porque foi ele que fez. Do mesmo jeito é Deus. Seria um crime eu matar, tirar a vida de alguém. Deus não. Deus, ele tirando a vida de alguém, não é um crime, porque ele pode dar a vida e ele pode tirar a vida. Mas vamos ver ainda outras passagens. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 14 e 15, diz o seguinte: que lá está registrado que Davi faz um recenseamento como resultado de 70.000 pessoas foram mortas por Deus. Por causa de quê? Do pecado de Davi. Davi teria pecado e Deus mandou ali os anjos pôr as mãos sobre o povo de Israel, Jerusalém, para destruir com peste e com doença. E o pecado continuou vivo e milhares morreram por causa do erro de Davi. E o próprio Davi assumiu o erro. Isso não seria injusto da parte de Deus? Porque se Davi errou e Deus puniu as nações Israel por causa do pecado de Davi, e Davi assumiu que errou e que Deus não teria feito aquilo, seria injusto da parte de Deus? Veja que há coisas complicadas na Bíblia, hein? E no versículo 15 diz ainda que Deus fala que se arrependeu do mal que fez. E também, segundo Samuel, capítulo 24, versículo 15 e 16, fala lá que Deus se arrependeu. Então são passagens que você precisa examinar texto com texto. E para poder chegar ao contexto, precisa você fazer a exegese, a hermenêutica, fazer uma interpretação correta das passagens, certo? E você tem que ter o seguinte: você tem que saber em que linguagem, em que época
para quem e a quem essas passagens é atribuída, aliás. E se você não tiver um conhecimento de antropopatismo e antropomorfismo, você não entenderá que a palavra arrependimento para Deus ela é entristecer, angustiar. O escritor quis colocar a palavra arrependimento. Deus não se arrepende, porque lá Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e já em Números diz que Deus não se arrepende. Deus não é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Mas como é isso? Os ateus entendem como contradição, mas isso não é uma contradição. Números 23:19 diz lá. Então, são passagens que nos deixam a pensar, mas será se eu estou errado? Será se Deus não existe? Será se é só um mito? Não. Vamos analisar texto por texto, contexto, certo? Eu convido também você a ir lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Gênesis 15, 16 diz o seguinte: E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O que Deus quis dizer, ele estava dizendo para Abraão, que a quarta geração Deus atingiria se o povo, durante 400 anos, quarta geração significa, gente, 400 anos, tá? Nesse período, faltava 400 anos. Deus estava dando o quê? Mais 400 anos para o povo, os amorreus aqui, se arrependerem dos seus pecados. O povo se humilhar perante Deus. Se humilhar sim, porque Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas. Certo? Então, esse povo não se arrependeram, como a gente vai ver lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 24. Diz o seguinte, que o povo continuava fazendo os atos absurdos, abomináveis diante de Deus. E olha só o que diz o que o povo praticava, e chega um momento que Deus, ele não suporta tudo isso. Diz assim, eu disse que é Levítico 18, 24, não é isso? Isso, vamos ver o que o povo fazia lá. Olha só. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gente que eu lanço fora de diante da vossa face, pelo que a terra está o quê? Contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitarei os seus moradores. É Deus dizendo, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhum dessas abominações fareis, nem o natural, o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estava antes de vós, e a terra foi contaminada. Deus falou lá para os amorreus, e assim por diante a geração chegou aqui. E quais são essas abominações? Vamos voltar aqui atrás, versículo 7. Quais são as abominações que o povo estava fazendo? Olha só. Olha o que o povo estava fazendo. Não descobrirás a nudez de teu pai e nem de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. O povo estava... Os filhos estavam namorando com a mãe, tendo relações com a mãe, se deitando com a mãe. Teu pai e a tua mãe com teus filhos. Essas são as abominações. E entre outras. Entretanto, o que Deus sugeriu a fazer foi exterminar essas pessoas. Exterminar essas pessoas. Mas criança inocente, como assim criança inocente? As crianças inocentes, Deus poupava, certo? Mas o que o povo não reconhecia de Israel era o seguinte, se eles matavam, era o seguinte, eles não reconheciam o que o povo de Israel desconhecia totalmente a orientação de Deus, que Deus nunca foi a favor de punir filhos pelos erros dos pais. Como a gente vê lá em Ezequiel 18, se a gente for ver, 18 e 20 vai dizer o seguinte, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. Olha aí, o filho não leva o pecado do pai. Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele.
e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, o pai não leva o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Se as crianças que eram mortas, é porque o povo de Israel naquela época, os soldados, os guerreiros, se eles matavam é porque eles não conheciam o que estava escrito lá em Deuteronômio 24 e 16, que eu acabei de ler agora há pouco. Deuteronômio 24, 16. O povo ele não conhecia se eles matavam ali as crianças. Que diz assim, os pais não morreram pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Então isso não era justo, certo, gente? Não era justo. Aí eu digo o seguinte, o escritor enfatizou, endossou o texto para poder mostrar que Deus é Deus. Mas creio eu que Deus, ele não exterminou essas crianças. Deus, ele não matou essas crianças. E aí foi que em várias outras, essas passagens ficou como Deus matando as crianças. E foi assim, geração em geração. Se for ver ainda em várias outras passagens, tá? Esse era mais um vídeo que eu queria para todos vocês. Espero que esse vídeo tenha sido tornado claro e evidente para todos aqueles que achavam que Deus é mau. Não, pelo contrário. Deus é amor, Deus é paz, Deus é bom. Confie em Deus, porque Deus está te dando uma chance agora, mas vai ter o juízo final. Deus te abençoe, forte abraço, e no nome do Senhor Jesus, fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.